Enquanto todo o país tenta combater a Covid-19, milhares de brasileiros travam uma luta silenciosa contra outras doenças. E, em muitos casos, essa batalha acaba na justiça. A judicialização do fornecimento de medicamentos movimenta milhões, eu repito, milhões de processos no judiciário. O nosso Bielzinho ontem foi entubado na parte da tarde e eu vim aqui pedir para vocês muitas orações nesse momento. Esse é mais um apelo da mãe do Biel, de 1 ano e 2 meses, que tem uma doença rara, atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Biel está internado há uma semana por complicações da doença e precisa tomar o remédio mais caro do mundo. O Zolgensma custa 12 milhões de reais e, para fazer o efeito desejado, precisa ser tomado até os 2 anos de idade. Faltam 8 meses para que Biel complete 2 anos. Leonédia, mãe do Biel, estava na expectativa de receber o valor do remédio em 20 dias. Mas no começo do mês, teve a notícia de que a União recorreu da decisão da Justiça que determinou o fornecimento. Em nota, o Ministério da Saúde informou que acompanha os estudos clínicos sobre o Zolgensma, mas o medicamento não está na lista de remédios fornecidos pelo SUS. O número de casos como o de Biel que chegam ao judiciário é grande. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até 2018 eram mais de 2 milhões e 200 mil processos. Em março do ano passado, o STF decidiu que a União, estados e municípios podem fornecer medicamentos de alto custo que não constam no programa do SUS apenas quando comprovada a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente. Os ministros ainda discutem outros critérios para obrigar o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. Thaís também está na luta para conseguir um medicamento de alto custo. Há quase 2 anos, ela começou o tratamento contra câncer de mama, mas precisa trocar o medicamento porque o câncer já foi identificado em vários órgãos, como fígado e pulmão. Thaís recorreu ao Sistema Único, mas o governo negou o pedido e alegou que o SUS teria outras opções de tratamento para ela. Só que no relatório que a médica me deu, ela explica lá que esse medicamento ele não pode ser substituído. Nos estudos clínicos foi mostrado que as pacientes que usam vivem mais tempo. No SUS, a gente não tem esse medicamento disponível, ele não é padronizado. O que eu mais desejo no momento é que a justiça libere esse medicamento, porque eu só quero ter mais tempo com meu filho, que tem 3 anos. Agora, uma boa notícia. O governo desistiu de recorrer no caso do Biel. O Ministério da Saúde informou hoje pela manhã que aguarda apenas o orçamento para cumprir a decisão da Justiça e pagar o remédio de que Biel tanto precisa. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a conselheira do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutora Candice Lavocá Jobim. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar boa tarde à doutora, agradecendo por estar presente aqui para falar sobre esse assunto no Jornal da Justiça. Doutora, eu gostaria de começar perguntando a respeito dessa situação que é bastante delicada do ponto de vista da justiça ser algo disponibilizado ao cidadão na busca dos seus direitos. Mas são milhões de processos e, às vezes, até uma realidade que se impõe com relação à falta do remédio. E, às vezes, há questões burocráticas que, na verdade, devem ser atacadas pelo Poder Judiciário. Qual é o caminho? O judiciário é o melhor método? Qual a orientação que pode ser dada do ponto de vista da legislação e do CNJ? Boa tarde, Cadu, muito obrigada pelo convite. Em uma realidade em que o orçamento é menor do que a demanda, o poder público tem a necessidade de fazer escolhas baseadas em diversos fundamentos, né? Entre eles no custo-efetividade do medicamento, e para definir o que ele vai oferecer pelo SUS. O poder público ele estabelece políticas públicas, sejam elas de saúde, de educação, de moradia, baseados em determinados critérios, né? E quando o gestor ele faz suas escolhas, ele inserindo determinados medicamentos para serem fornecidos pelo SUS, ele se compromete a fornecer esses medicamentos e procedimentos. No entanto, quando o paciente ele necessita de algum medicamento que não tenha sido incorporado ao SUS, a via possível realmente é pelo Poder Judiciário, né, que é o caso dessa mãe
que está com seu filho, com Biel, né, com uma doença no qual o medicamento tem um custo muito alto e, por esse motivo, não foi incorporado ao SUS. Nesse caso, realmente, só por meio do judiciário, já que o Supremo definiu determinados critérios nos quais os juízes podem determinar que a União forneça determinado medicamento que não esteja na lista do SUS. Doutor, estamos falando a respeito de lista do SUS e medicamentos de alto custo, que é uma situação bastante específica. Eu vou acrescentar uma outra realidade que tem se apresentado, que é com relação a remédios que não são tão caros assim, mas que tem havido uma dificuldade por causa da grande demanda causada pela Covid-19. Remédios como, por exemplo, aqueles que combatem infecções bacterianas que são muito comuns em UTIs. Um exemplo é a chamada polimixina. Tem faltado insumos para esses remédios exatamente pela grande demanda. Às vezes o remédio simplesmente não está disponível. Nesse caso, a Justiça ainda, constatada essa falta por esse motivo, ela ainda é um canal ou é uma situação diferenciada nessa situação? Na realidade, o judiciário e os juízes têm que ter a consciência de que suas decisões têm que ser factíveis, né? Não adianta você determinar que se forneça determinado medicamento, sendo que o insumo está faltando no país. Então, que é impossível se fornecer. Isso vai ocasionar uma frustração, né, naquele paciente que ingressou na justiça e que obteve a sua decisão favorável, mas que no final não poderá recebê-la por absoluta impossibilidade fática, né, física de socorrer. Então, nesses casos, o magistrado tem que ter a consciência, né, de verificar que a sua decisão não será factível e assim não determinar para não gerar esse tipo de frustração. Doutora, o CNJ Certo. Doutora, o CNJ tem acompanhado justamente, como faz parte das atribuições, a quantidade de processos. Já há uma constatação em relação ao número de processos relacionados a essas situações? A essas situações de medicamentos de judicialização da quantidade de processos? Sim, o Poder Judiciário, por meio do CNJ, ele possui um departamento, né, de pesquisas judiciárias que está sempre monitorando a quantidade de processos. Nós, agora, do Comitê Nacional de Saúde, acabamos de estabelecer um projeto que estamos em andamento, que se trata de uma criação de um plano de atuação nacional, né, do Poder Judiciário com o Poder Executivo, com o gestor público, para que a gente consiga identificar quais são as demandas que têm o maior número no Judiciário, demandas de que natureza, né? Então, a gente já identificou que a maioria é de medicamentos ou então contra a saúde suplementar, né, de fornecimento de medicamentos ou de procedimentos pelos planos de saúde. E a partir dessa pesquisa que nós fizemos, né, com as secretarias estaduais de saúde, com as secretarias municipais de saúde, nós estamos conseguindo, e também com base nas demandas já ajuizadas, né, quais são os assuntos das demandas, nós estamos fazendo um levantamento de quais são os gargalos nas políticas públicas, daquilo que não está sendo fornecido, ou daquelas demandas mais ajuizadas, para tentar solucionar o problema na sua origem, né, evitando, assim, as demandas judiciais. Então, se há medicamentos que estão dentro da política pública e não estão sendo fornecidos, isso está sendo levantado por essa pesquisa, essas falhas no serviço público, e os juízes terão a oportunidade, então, de, por um meio, de uma maneira dialógica, conseguir conversar com o Poder Executivo e, assim, tentar fazer com que ele implemente aqueles gargalos, né, da política pública que não estão sendo implementados. E, em relação aos medicamentos mais demandados, que não estão na lista de fornecimento pelo SUS, nós também pretendemos fazer algum tipo de atuação junto à Conitec para ver se esses medicamentos são incorporados, evitando, assim, a judicialização e diminuindo também o número de processos judiciais. Doutora, muito obrigado pela participação e boa sorte na continuidade desse trabalho. Muito obrigado.